Luiz Henrique na seleção brasileira? Gatito e Almada após a Olimpíada já treinam no Rio de Janeiro. Finalmente o Pablo vai voltar? E o Vagianides, vem mesmo ou não vem? Vamos reagir ao que o Jogo Aberto falou da vitória do Fogão por 4-1 sobre o Atlético Goianiense. Vamos reagir ao SBT Esporte Rio repercutindo a vitória do Fogão também. Vamos reagir também ao Donos da Bola Rio sobre o Fogão. Isso e muito mais após a vinheta. Se você está aqui até agora, por favor, curta o vídeo, comente, se inscreva no canal, ative o sininho para receber avisos sempre que tiver vídeo novo. Compartilhe o link com amigos que não conhecem o canal ainda e vamos ao react. Melhor ainda que o São Paulo foi o líder do Campeonato Brasileiro. O Botafogo jogou contra o Atlético Goianiense fora de casa e goleou. Fez 4-1 no placar, estava on fire e ainda viu o técnico adversário, Wagner Mancini, ser demitido e já tem substituto por lá. Luiz Henrique. Ó. Com objetivos distintos no Brasileirão, Atlético Goianiense e Botafogo se enfrentaram no estádio Antônio Ascioli. E o confronto de opostos acabou com uma goleada do time carioca. Aos 20 minutos, Carlos Alberto abriu o placar para o Botafogo. O clube goiano até reagiu com a marcação de um pênalti de cuiabanos sobre o lateral Maguinho. E o estreante Campbell deixou tudo igual no placar. Na etapa final, Igor Jesus aproveitou o rebote após uma finalização de cuiabano e colocou o time carioca na frente mais uma vez. Na sequência, Luiz Henrique foi derrubado na área por Gonzalo Freitas. Pênalti para o Botafogo. Romero bateu forte no meio do gol e ampliou a vantagem alvinegra. Minutos depois, Luiz Henrique sofreu mais um pênalti na partida. O camisa 7 cobrou a penalidade e mandou a bola para o fundo da rede. 4-1 para o clube carioca. Nos acréscimos, ainda teve tumulto. Janderson cometeu uma falta dura em Romero e o clima esquentou. Janderson e Tietê foram expulsos e a partida terminou com uma sonora goleada do Botafogo. Em qualquer campo, contra quem for, procurar vencer e manter uma equipa de grande intensidade em busca da vitória. Com a goleada, o Botafogo segue na briga pelo título do Campeonato Brasileiro, enquanto o Atlético continua afundado na zona de rebaixamento e completou 12 jogos sem vencer na Série A do Brasileirão. Na noite de domingo, a demissão de Wagner Mancini foi confirmada e Humberto Louser será anunciado como novo treinador do Atlético. E o Humberto Louser já está anunciado, já foi confirmado como o novo comandante do Atlético Goianiense. Sai da Chapecoense e agora vai para a Série A. O Botafogo. Até tropeça, mas aí se recupera em grande estilo. Conseguiu dominar a partida, principalmente no segundo tempo, 2 penalidades também. E, enfim, é um time que vai incomodar até o final do campeonato. E olha que eles estavam preocupados com a Copa do Brasil, o jogo diante do Bahia. Ô, Loirão, eu vou falar uma coisa aqui que é uma coisa nova, assim. Quem tropeçar menos, né? Quem tropeçar menos, né? Quem oscilar menos, o Botafogo tá acontecendo isso com ele. O Botafogo tem jogado bem futebol. Obviamente, tem alguns jogos que você não consegue render, até por uma questão de logística, cansaço, sequência de jogos. Todos os clubes brasileiros passam por isso, mas o Botafogo está conseguindo dar uma boa resposta para o teu torcedor. Eu falei aqui antes da matéria do Luiz Henrique. Para mim, na ausência do Santos, para mim é o melhor jogador da equipe nesse sistema ofensivo, tá? O melhor jogador da equipe do Botafogo, porque faz gol, tem a jogada individual, é forte, tem velocidade. Aliás, né, atuou no Real Betis lá na Espanha. Provavelmente o Betis deve estar com saudade dele, porque ele fez uma boa participação nas temporadas que ele jogou lá. E hoje é o principal jogador na ausência do Santos, aí, do atacante que está machucado. É verdade. E está mostrando que a evolução acontece, né? Chegou tímido, teve lesão e agora está desenvolvendo seu futebol. Luiz Henrique, concordo com você. É um exagero. Foi assim que eu ganhei, tá? É um exagero dizer que foi desse jeito que eu ganhei do Atlético Goianiense? Vocês assistiram ao jogo? Também. E ele começou o jogo, né? Começou. Pois é. Ó, minha labareda, Botafogo goleou o Atlético Goianiense e reassumiu a primeira colocação. Botafogo é líder. Vocês viram o que aconteceu quando eu falei aquela palavra com ele aquele dia, né? Fala de novo. Rodou. A derrota para o Botafogo fez o torcedor botar fogo no cartão de sócio. Fogo no meu dinheiro, ó.
Aqui, ó. Tá valendo nada esse time aí. Já o sentimento era de orgulho, esperança e gratidão. E a felicidade em preto e branco começou com Carlos Alberto, que aproveitou o rebote de Pedro Rangel para fazer 1-0. No fim do primeiro tempo, o cuiabano derrubou o Maguinho na área. Após checagem do VAR, pênalti marcado. E o estreante da noite, Joel Campbell, bateu de canhota para empatar. Empolgação atleticana com o primeiro gol do atacante costarriquenho. Só que no segundo tempo a festa mudou de lado. Depois que o chute do cuiabano bateu na trave, o Igor Jesus marcou no rebote. 2-1 Botafogo. Menos de 10 minutos depois, o Gonzalo Freitas derrubou Luiz Henrique na área. Pênalti que o Romero cobrou e ampliou. Botafogo 3-1. No final da partida, após o contra-ataque, o Maguinho derrubou Luiz Henrique na área. E ele, que foi o nome do jogo, partiu para a cobrança para fechar o placar. Botafogo 4-1. Emoção e euforia tomou conta da torcida botafoguense. E ninguém cala esse nosso amor. E é por isso que eu canto assim, é Botafogo. Eu adoro essa música. Quase não é mais cantada no estádio Newton Santos, mas a torcida do Off-Rio canta muito. E eu lamento que a gente não cante no estádio, porque eu acho essa música linda demais. Marcou uma geração. Ô, Lucas Pedrosa, aí o meu fogão, hein? Jogou bem. As escolhas do Arthur, assim, o Savarino e o Tiquinho, já falei aqui no programa, não viajaram por uma questão clínica, dores, ou seja, não foram nem para essa viagem. E aí ele optou em começar com o Danilo Barbosa, que já vimos várias vezes começando o jogo, o Alan também, o Cauê, que é um menino que tá sempre aparecendo nos jogos, nas escolhas do Arthur, então não teve muita novidade. Sim. Talvez a maior novidade aí foi o Matheus no lugar do Damian, mas assim, de resto, tudo muito parecido. E aí, na minha opinião, o nome desse jogo foi o Luiz Henrique. O momento em que o jogo tem um equilíbrio, ou às vezes até uma certa dominância do Botafogo, mas não transformada em efetividade, o Luiz vai e faz uma bagunça, faz um contra um, faz uma magia com os pés e começa a trazer perigo para o Botafogo, Lucas Pedrosa. Novamente, a gente já está falando aqui tem tempo, não é de hoje não. O Luiz Henrique, ele vem jogando todos os 100 milhões que ele custou pro Botafogo. Ele é um craque, ele é um cara diferente que decide jogos e quando a partida estava complicada ali, ele chamou a responsabilidade, não só fazendo gol, mas também sofrendo pênalti, chamando uma responsabilidade de ímpeto da partida para dar confiança para os seus atletas. Eu acho que o Botafogo também conta novamente, depois dessa segunda janela, com um elenco ainda mais recheado, como o Alan jogou bola, o Igor Jesus, que a gente já vem elogiando aqui algumas partidas, conseguiu fazer o seu gol. Enfim, é um Botafogo muito bem equilibrado, que enfrentou o pior time do campeonato e deveria ter vencido mesmo. Essa responsabilidade era do Botafogo, que estava conquistando, tá brigando para conquistar esse título. Então eu gostei muito das escolhas do Arthur Jorge, ele tem um domínio completo do seu elenco. Você citou aí o Matheus na lateral direita, para mim ele fez uma partida segura, uma partida muito boa na lateral direita, e o próprio Carlos Alberto, que é outra escolha do próprio Arthur Jorge. Ele volta nesse momento. Ninguém imaginava que o Carlos Alberto ia ser tão aproveitado assim como titular. E já são aí 2 gols com a camisa do Botafogo, sendo titular no início da partida. O garoto tem estrela. É um Botafogo que merece com todas as certezas possíveis essa liderança do Campeonato Brasileiro, porque é um time muito equilibrado. O Arthur Jorge sabe como cada peça pode progredir em campo. Ele erra, ele acerta, mas ele acerta muito mais do que ele erra. E assim, o Carlos Alberto, que voltou de empréstimo num momento muito importante para o Botafogo, que foi com o Júnior Santos machucado, e o Savarino em algum momento estava aí servindo sua seleção, mas já voltou. E essa velocidade pelas pontas, principalmente pelo lado esquerdo, aí fica uma lacuna. Mas tem que elogiar a diretoria do Botafogo, porque a diretoria do Botafogo teve a oportunidade de emprestar novamente esse jogador e recusou a proposta de empréstimo ao Nacional de Portugal por entender que ele poderia ser utilizado agora na ausência de alguns jogadores do setor ofensivo. Então é um acerto, porque muita gente imaginava que o Carlos Alberto não ia ter espaço.
A diretoria, juntamente com o técnico Arthur Jorge, entendeu que ele poderia agregar. E, de fato, vem agregando, né? Porque 2 jogos como titulares e marcando gol. Ele é muito... E muita gente não lembra a importância do Carlos na última temporada. Ele sofreu 2 pênaltis importantes, fez gol contra o Vasco no momento em que o Luiz Castro havia saído e tava aquela pergunta, e aí, como vai ser esse Botafogo? Quer dizer, ele foi um menino na última temporada também muito importante e cada vez evoluindo mais esse menino, pra mim, jogando muita bola, o Carlos Alberto. E o Matheus Martins, que fez sua estreia, hein? Ih, tô animada, Venê. Sabe quem que desembarcou no Rio de Janeiro? Almada? Loucura, né, Venê? Põe a tabela aí, vamos olhar. Chega a gente, Venê. E nada pra zaga. Velho, mas olha só. Não vem querer me pilhar não, Venê. Com esse time aí, eles vão tomar 13 e vão fazer 5. Ó, e eu, complicado. Tô nem aí. Eu já sofri por muita coisa e sofri porque tomei 3 e fiz 5, ó. Tá certo, filho. Coisa linda. Exato. Ai, vocês são ridículos, essa Fla-Press. Olha, primeiro colocado, Botafogo. Aí vem a gracinha, agora vai. Ai, meu Deus, com 43 pontos. O Flamengo em segundo. Tá aí, Malvadão Off, colocaram com 40 pontos. O Palmeiras que empatou, Malvadinho. Malvadinho, desculpa, aí o negócio no meio. E o Palmeiras que empatou com o Juventude com 37 pontos. A situação não tá muito bacana. Internacional. Foi com o Internacional, E o Fortaleza em quarto lugar com 36 pontos. Cruzeiro aí também. Os dois se enfrentam hoje, inclusive. Exato. O Cruzeiro com 35 pontos e o São Paulo, que já falamos aqui, tá crescendo muito. São Paulo não é qualquer time. Tá em... Sabe quem tá ultra? Tá ultra? O Fogão! Está nascendo um novo líder. Melhores momentos. Deu um sustinho, Fernandão. Mas depois brilhou Igor Jesus, brilhou Luiz Henrique, o Gianni, muito bom goleiro também. E o Fogão cada vez mais líder, sem o Pedrinho ficar botando negócio de elefante. Não, esquece esse negócio de elefante. É porque... O negócio de elefante? Esse negócio de elefante. É legal a gente ver que o Igor Jesus conseguindo fazer um gol, pô, ele vinha batalhando pra caramba com relação a isso. Jogando bem, tá jogando muito bem. Você olha, eu tava vendo aqui, GV, as mudanças do Botafogo no jogo, pra você ver a qualidade do elenco, o equilíbrio do elenco do Botafogo. Entraram Oscar Romero, Marlon Freitas, Tietê e Matheus Martins e o Marçal. Ao nível das substituições, jogadores que podiam ser titulares em qualquer equipe ou em quase todas as equipes do futebol brasileiro. Isso mostra o poder do elenco, o trabalho que o John Textor vem fazendo com relação à construção desse elenco forte para brigar nas competições. E mais uma vez, o Carlos Alberto entra, consegue fazer um gol. É um jogador que não vinha nem sendo cogitado a voltar ao Botafogo e participar dos jogos. Deve ter treinando para isso e recebe as oportunidades. Fez o seu segundo gol consecutivo na segunda partida. E o Botafogo, a gente viu o 4-1, pensa que a partida foi tranquila, né, Flavinho? Não foi tão tranquila assim. O Botafogo meteu os seus 3 gols depois dos 2 pênaltis. Isso, depois dos 70 minutos de jogo. O time do Atlético Goianiense costuma vender muito caro as derrotas dentro de casa, deu trabalho pro Botafogo, que soube sustentar e fazer os gols quando foi necessário. Já Ó, Bigode, próximo jogo do Botafogo pode ter lei do ex, hein? Contra o Bahia? Juventude, fora pelo Brasileirão. Tá. Tem o Jair Ventura. Não, ainda tem o Diego Gonçalves. Verdade. Que fez o gol contra o Fluminense. Golaço. Que era jogador do Botafogo. Mas esse é o momento agora, Bigode. Eu sei que tem competição no meio da semana. Sim. Mas no Brasileiro do Botafogo embalar e não acontecer, porque foi mais ou menos nessa altura, no início do retorno, que ano passado alguém botou a colher na maionese. Botou a colher na maionese, que era de batata, e azeda. Então não pode. Não, mas eu acho que esse ano as coisas são diferentes. Passa muito pelo que o Fernandão falou sobre a qualidade do elenco, né? O Botafogo hoje tem um elenco, o Botafogo não tem um time. Então hoje, você tirando uma ou outra peça, para você repor, você não perde tanto tecnicamente. E tem os caras para estrear ainda aí, né, filho? Sempre, e pelo jeito, o Botafogo sempre vai ter com o John Textor gente para estrear. Porque o que não falta é dinheiro. Matheus Martins já foi. Já entrou ontem. Não, mas tô falando estrear. Não, ele jogou há pouco tempo. Tô falando assim. Talvez não sei se contra o Bahia, se ele já foi regularizado, se já pode jogar. O Almada já pode. Tava na Olimpíada. E o Almada voltou já. Voltou porque a Argentina se lascou pra França. Canta a musiquinha racista agora, Argentina. Canta aí, que é filho de angolano. Tomou a sova. E outra coisa, da França, bem feito. O mais importante pra mim, nesse sentido de briga pelo título, tá ali em cima, ser líder, não ser líder. O mais importante é você estar na briga. E foi o que eu falei há algumas semanas, eu repito, o Botafogo está na briga
por todas as competições. Não é só o Brasileirão, mas também tem a Copa do Brasil, tem a Libertadores. Então é bom a gente ficar atento, porque é oscilação, todos os grandes times estão oscilando. Tá vendo o Palmeiras aí? A gente oscila até na vida. Com certeza, então é normal, é natural. O importante é você não desgarrar do pelotão de cima. E isso o Botafogo não tem. Isa tá oscilante, olha a cara dela. Brigou com... Final de semana foi de oscilação, será? É, ela tá oscilante. Ela tá bem. Calma, Isa, vai dar tudo certo. Isa, a única. Vamos às notícias. Eric Faria crê em convocação de Luiz Henrique do Botafogo para a seleção brasileira. Está jogando muita bola. Deixa ele aqui no Botafogo, pelo amor de Deus, não convoca não. Luiz Henrique na seleção brasileira, um dos maiores jogadores do Campeonato Brasileiro, o atacante do Botafogo, Luiz Henrique, pode ser convocado por Dorival no próximo mês. É o que acredita o comentarista Eric Faria, do Seleção Sport TV. Temos um jogador nesse jogo, Atlético Goianiense 1, Botafogo 4, que acho que vai ser chamado em setembro, Luiz Henrique, do Botafogo. Faz campeonato muito bom, tem características raras, de drible, de confronto, está evoluindo a cada jogo, jogando melhor. Se não for convocado, pelo menos está no mapa, nas observações do Dorival, porque está jogando muita bola, elogiou Eric Faria. Segunda contratação mais cara da história do futebol brasileiro, Luiz Henrique está apenas atrás de Thiago Almada. Ele foi decisivo no jogo contra o Atlético Goianiense, vitória por 4-1, com um gol e participação nos outros 2 gols. Mentira, né? Ele fez um gol, sofreu 2 pênaltis e ainda deu assistência, né? Tipo uma pré-assistência. Seria assistência se o Igor Jesus fizesse o gol. Mas ele deu o cruzamento, o Igor Jesus cabeceou, gerou o rebote, foi o gol do Carlos Alberto, na sequência. Gatito e Thiago Almada se representam ao Botafogo após disputarem a Olimpíada. Eles voltaram após disputarem a Olimpíada. O goleiro Gatito Fernandes e o meia Thiago Almada treinaram com o elenco do Botafogo na reapresentação que aconteceu nessa manhã, nessa segunda-feira, 5/8, no CT Lonier. O Almada que chegou hoje de manhã. Então ele já chegou da viagem indo pro treino já. O cara tá querendo, meus amigos. Ambos estão à disposição do técnico Arthur Jorge para participar do jogo contra o Bahia, na quarta-feira, na Arena Fonte Nova, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Almada pode fazer sua estreia com a camisa alvinegra, com o Glorioso, precisando da vitória após empatar no Rio de Janeiro. Thiago Almada foi o principal jogador da Argentina nos Jogos de Paris 2024, mas a seleção acabou eliminada pela anfitriã França, nas quartas de final. O paraguaio Gatito Fernandes caiu na mesma fase, eliminado para o Egito nos pênaltis. Os caras chegaram hoje e já foram treinar. Isso que é elenco, quer jogo, quer ganhar. Estão com gana de vitória. Gosto assim. Zagueiro Pablo está em fase de transição e voltará em breve ao Botafogo. Reforço para o Botafogo em 24. Pablo disputou apenas uma partida com 28 minutos em campo. Cadê ele? De acordo com o jornalista Vene Casagrande, o zagueiro está em processo de transição e voltará em breve, segundo o relato de pessoas do clube. Pablo se lesionou em treino assim que chegou ao Botafogo, emprestado pelo Flamengo. Quando retornou, jogou 28 minutos na goleada por 5-1 sobre o Juventude em 21 de abril e se machucou novamente. Na temporada, o defensor fez 2 jogos, um pelo Flamengo e um pelo Botafogo, com 101 minutos em campo. O cara tá em 5 de agosto e ele no ano tem 101 minutos em campo. É tipo um jogo, hoje em dia os acréscimos estão de 5, 6, 7, 8 minutos, então um jogo às vezes tem mais de 100 minutos. Então ele tem como se fosse uma partida inteira para um clube. Isso é muito pouco, cara. Eu acho que o Pablo, uma contusão muscular, ele tá aí, ó, machucou em abril. Metade de abril, maio, junho, julho, quase 4 meses fora, cara. Complicado isso aí. Pra defender tá difícil. E a novela Georgios Vagianidis, será que acabou? Panathinaikos não responde proposta por Vagianidis e Botafogo trabalha com outros nomes para a lateral. O Panathinaikos ainda não respondeu a terceira oferta do Botafogo pelo lateral direito Georgios Vagianidis, que tem negociação e a negociação esfriou de vez, informou o GE nessa segunda-feira. Segundo reportagem, a diretoria alvinegra trabalha desde o fim de semana com outros nomes para a posição, na intenção de escrever esse reforço para as oitavas da Libertadores. O prazo final é essa sexta-feira, dia 9, tá bem em cima. Ainda de acordo com o GE, os representantes de Vagianidis consideraram as próximas 48 horas como cruciais, seja para seguir ou encerrar a negociação. O jogador quer vir para o Botafogo. Parênteses aqui, ele já acertou tudo com o Botafogo. Questão salarial, bônus, até auxílio moradia está definido já, tempo de contrato, tudo. Mas os gregos estão começando a temporada e vão enfrentar o Ajax na próxima etapa da Liga Europa. Ou seja, querem aí estar com força máxima para enfrentar o Ajax na Liga Europa e não deve ser uma fase
uma fase eliminatória, uma fase preliminar, e não cair, né, antes de começar a competição. Querem força máxima. Mas ele tem parte do Inter de Milão, se não me engano, e a Inter quer vender. Vagianidis tem 22 anos e foi uma indicação do técnico Arthur Jorge e teve seu nome aprovado pelo scout do Botafogo. Para a posição, o elenco alvinegro conta com Darmian Soares, Matheus Ponte e Rafael, que segue lesionado. Rafael nem conta, né? E Rafael pro ano que vem não vai ter, porque ele já devido a várias lesões, já informou que vai se aposentar no final do ano. Então o Vagianidis seria um cara para esse ano e pro próximo também. Vale lembrar que o Vagianidis tem contrato com os gregos até o meio do ano que vem. É a última temporada dele de contrato com um time grego, Panathinaikos, né? E até por isso que a Inter de Milão, que tem parte do passe dele, quer vender, porque sabe que em dezembro ele pode assinar um pré-contrato para chegar de graça ao Botafogo no meio do ano que vem. Que deve ser isso que vai acontecer se o Botafogo não conseguir aí comprar ele agora. Deve aguardar, já com tudo acertado com o Vagianidis, base salarial, premiações, auxílio moradia e etc. Deve já manter o acordo ali para em dezembro, um pré-contrato. Ele vai lá, assina, e aí em julho, ano que vem, ele seria reforço do Botafogo na próxima janela europeia. Então é isso, pessoal, eu fico por aqui. Quem gostou do vídeo até agora, por favor, curta, comente, compartilhe o link com amigos que não conhecem o canal ainda, se inscreva e ative o sininho para receber avisos sempre que tiver conteúdo novo. Todo dia tem no mínimo dois, às vezes tem 5, 6 conteúdos no mesmo dia. Então se inscreva e ative o sininho, cara, porque aí você recebe os avisos no seu telefone ou no seu e-mail toda vez que tiver vídeo novo aqui no canal. Eu fico por aqui, obrigado por estar comigo até agora, um abraço e até o próximo vídeo.